Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do TJ. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Três vendedores de automóveis competiam entre si e fechavam a competição ao final de cada mês de vendas. Em um determinado mês, o total de vendas desses três vendedores foi 170 automóveis. Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor vendera. Já Marcelo vendeu 15 automóveis a mais que o dobro da quantidade que Pedro vendera. O número de automóveis que Marcelo vendeu a mais que Pedro foi Marcelo vendeu a mais que Pedro. Então ele quer Marcelo menos Pedro. A gente tem três vendedores aí: Marcelo, Pedro e Igor. Os três juntos venderam 170 automóveis. Segundo a segunda parte do enunciado, Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor vendera. Então, o Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do Igor. Então, a metade de Igor mais 10 seria a quantidade de Pedro. E Marcelo vendeu 15 automóveis a mais, 15 automóveis a mais do que o dobro, 15 automóveis a mais do que o dobro do que Pedro vendeu. Perfeito. Então, a gente sabe que Pedro seria equivalente a I sobre 2 mais 10. Pedro é I sobre 2 mais 10. Então, eu poderia colocar o Pedro nesta equação aqui, ó. Então, Marcelo vai ficar igual a 15 mais 2 vezes o Pedro. O que é o Pedro? I sobre 2 mais 10. Se eu fizer a distributiva, eu terei que Marcelo é igual a 15 mais 2 vezes I sobre 2 dá I. Mais 2 vezes 10 dá 20. Portanto, Marcelo é igual a 35 mais I. Então, olha só, aqui o Marcelo está em função de I e o Pedro também está em função de I. Posso jogar essas duas equações na primeira. Então, Marcelo, que seria esse cara aqui, ele não é 35 mais I? Então, vou colocar 35 mais I, mais o Pedro. O Pedro não é I sobre 2 mais 10? Então, I sobre 2 mais 10. E tem o I. O I, que é o I normal dessa equação. Então, vou colocar mais I. É igual a 170. Então, vamos lá. 35 mais 10 dá 45. Mais I dá 2I. Mais I sobre 2 é igual a 170. 170 menos 45. 170 menos 45. 170 menos 40 dá 130, menos 5 dá 125. Dá para passar o 2 aqui multiplicando. Posso multiplicar os dois membros ou posso tirar MMC dos dois lados.
Então, ó, tirando a MMC dos dois lados, 2 dividido por 1, 2 vezes 2i dá 4i, mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes i dá i. 2 dividido por 1, 2 vezes 125 dá 250. Então, 5i é igual a 250. Então, o i é igual a 50. Então, se o i é igual a 50, ele quer Marcelo menos Pedro. Vamos substituir aqui e vamos ver quanto vendeu cada um. O i é 50, então quanto vendeu Pedro? Pedro vendeu 50 sobre 2 mais 10. Dá 25 mais 10, que é 35. Esse foi o Pedro. E Marcelo? Marcelo seria 35 mais i, ou seja, 35 mais 50 é igual a 85. Portanto, Marcelo menos Pedro, se eu fizer a conta de menos, 85 menos 35, dará 50. Portanto, 50 é a resposta, que corresponderá à alternativa E.